Renato Avelar era um homem aparentemente comum. Alto, bonito, bem articulado, chamava a atenção por onde passava. Costumava dizer que era fotógrafo profissional e que trabalhava com moda e publicidade. Sempre com uma câmera no pescoço e cartões de visita no bolso, ele usava sua aparência e simpatia como isca. Ele vivia se mudando de cidade em cidade, e onde passava deixava rastros. Sua aparência elegante e comportamento educado escondiam um segredo sombrio. Renato era um assassino em série, responsável por uma sequência de crimes que atravessaram décadas. A primeira vítima conhecida foi uma menina de 8 anos, que ele atraiu para seu apartamento com a desculpa de uma sessão de fotos. Lá, ele a violentou e a espancou, deixando-a inconsciente. Por sorte, ela foi encontrada por uma vizinha que ouviu barulhos estranhos e sobreviveu, mas com traumas profundos. Renato fugiu da cidade antes que a polícia o localizasse. Usando documentos falsos, ele assumiu uma nova identidade e começou uma vida nova em outro estado. Esse padrão de fuga iria se repetir por muitos anos. Renato sempre usava a mesma estratégia. Se aproximava de mulheres e meninas em lugares públicos, praças, shoppings, escolas, praias, e dizia estar em busca de modelos. Prometia sessões gratuitas e até contratos com agências. Algumas iam por curiosidade, outras por necessidade financeira ou sonhos de ter fama. Uma vez em seu estúdio, que normalmente era um apartamento simples com fundo branco e luz artificial, ele mudava. Ficava frio. Primeiro, fazia a vítima posar para algumas fotos comuns. Depois, começava a forçar situações desconfortáveis. Quando a vítima tentava recuar, ele agia com violência extrema. Renato abusava sexualmente das vítimas, as espancava, estrangulava até quase a morte, deixava que recuperassem a consciência e fazia tudo de novo. O sofrimento parecia fazer parte do ritual. Em muitos casos, ele fotografava o processo inteiro. Depois, escondia as fotos em caixas. Em uma cidade do interior, uma adolescente chamada Marina desapareceu após dizer para os pais que faria uma sessão de fotos com um homem chamado Renato. O corpo dela foi encontrado dias depois em uma área de mata fechada. Estava despida, com sinais de espancamento, abuso e estrangulamento. A polícia começou a investigar e descobriu que ela havia sido vista em um shopping, acompanhada de um homem alto, bem vestido, com uma câmera. A partir daí, outras vítimas começaram a surgir. Famílias relatavam histórias parecidas. Filhas que sumiram após encontros com esse suposto fotógrafo. A caçada havia começado. Depois de investigar o criminoso por anos, a polícia finalmente localizou Renato Avelar em um pequeno apartamento em outro estado, vivendo com um nome falso e dando aulas de fotografia num centro cultural. Ele foi preso sem resistir. Durante a busca no apartamento, os policiais encontraram algo que transformou o caso em uma das maiores investigações da história criminal do país. Dentro de um armário estavam mais de 1.200 fotografias, muitas em papel, outras em arquivos em seu notebook. Algumas mostravam garotas sorrindo, outras com expressões de medo. Muitas estavam nuas, algumas visivelmente mortas. O pior era que a maioria daquelas pessoas nunca haviam sido identificadas. Algumas famílias começaram a reconhecer rostos nas imagens após divulgação na mídia. Outras continuam esperando respostas até hoje. O julgamento de Renato Avelar foi um espetáculo macabro. Ele insistiu em ser seu próprio advogado. Falava com frieza, fazia piadas, manipulava as palavras como se estivesse apresentando um programa de TV. Mesmo diante de dezenas de provas, DNA, fotos, testemunhos, ele nunca demonstrou culpa ou arrependimento. Durante o julgamento, novos casos foram conectados a ele. A contagem de vítimas confirmadas passou de 30. A promotoria dizia que o número real podia ultrapassar 100. Renato foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade. Anos depois, morreu na cadeia por causas naturais. Nunca revelou todos os nomes. Nunca contou toda a verdade. Hoje, as fotos encontradas com Renato ainda fazem parte de um banco de dados nacional de desaparecidos. Algumas vítimas foram identificadas após décadas, outras jamais. O caso de Renato Avelar se tornou referência no estudo de perfis psicopatas.
Ele era frio, calculista, manipulador. Não matava por necessidade. Matava porque gostava do poder, do controle, da dor alheia. Ele não precisava usar armas. Usava palavras, olhares, promessas e uma câmera. Renato Avelar era a imagem perfeita de um homem confiável. Um rosto bonito, um jeito educado, um fotógrafo com sonhos, mas a verdade é que, por trás da lente, ele via suas vítimas como objetos descartáveis, como bonecas de papel. E o que mais assusta nessa história é que ainda existem rostos nas fotos dele que ninguém reconheceu. Essas imagens continuam esperando por nomes, e talvez, em algum lugar, ainda haja alguém com uma dessas fotos guardadas, sem saber que está olhando para o último registro de uma vida apagada pelo monstro que sorria por trás da câmera.